Oi, Bárbara, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bem com você? Estou tentando só ajustar a câmera aqui. Acho que só estamos nós dois por enquanto. Vou colocar no painel. Tem que deixar ele aqui mesmo. Beleza, tá bom, para. Ficou bom? Ficou bom. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de todos. A gente vai começar uma transmissão aqui sobre os impactos tributários da Covid-19. Eu, Carlos Henrique Santana, sou advogado, especialista em direito tributário, sócio da Santana e Haddad Advogados aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E estou participando junto com a doutora Bárbara Miranda, Andrade Silva Advogados, né? Dar boa noite para ela primeiramente e pedir para ela se apresentar também, e aí a gente começar uma conversa, um debate aqui sobre essa temática que tem trazido tanta inovação, oportunidades e desafios aí para o empresariado. Sim. Primeiramente, boa noite, doutor Carlos, meu parceiro aí de live. Boa noite, pessoal, todo mundo está assistindo a gente. Como o Carlos adiantou, meu nome é Bárbara, eu sou sócia da Andrade Advogados, coordenadora de contencioso tributário. Eu sou especialista em direito tributário, direito empresarial, sempre voltada aí para essa tributação do meio empresarial, do meio societário. A gente está vivendo um momento aí de crise financeira, de impacto econômico muito grande, né? Como vocês sabem, em decorrência dessa situação do coronavírus. E sempre quando a gente fala aí em questão tributária, a questão tributária para o meio corporativo, para o meio societário, ela sempre tem que ser vista pelo advogado, pelo gestor aí de três formas, né? A gente precisa pensar tanto no alívio imediato, né, para resguardar fluxo de caixa para a empresa. E quando a gente fala de fluxo de caixa de liquidez, né, a gente está necessariamente aí falando de cumprimento de obrigações, né, próprias da empresa, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, contratuais, né? A gente fala aí também de um fôlego posterior, né, até porque se a gente traz hoje uma liquidez de caixa, amanhã a gente consegue ter mais pé no chão para poder pensar e criar um contexto econômico que seja mais favorável para a empresa, né, para a continuidade aí das atividades societárias. E também até a importância das perspectivas futuras, né? A gente está vivendo aí um momento de crise econômica, a importância, né, do gestor, da administração, sempre lembrar que a gente precisa ter uma liquidez mínima de caixa para poder se resguardar em uma situação como essa, sempre tendo em vista que a área tributária necessariamente vai ser uma área estratégica. Então, a gente falando aqui de mudanças significativas, tanto no gestão quanto no modelo aí na situação econômica, necessariamente a gente vai falar de impacto tributário. Uma coisa está sempre ligada à outra, tanto até de modo para a gente reforçar aí essa situação de a necessidade da reforma tributária, que é um assunto que já vem sido debatido aí há muito tempo, até a situação da pandemia. Então, quando a gente fala aí de medidas tributárias decorrentes da pandemia, a gente tendo sobre a perspectiva federal, né? Foram editadas diversas medidas tributárias aí pelo governo federal, né? Na tentativa de minimizar os impactos econômicos e financeiros aí nas empresas decorrentes dessa situação de excepcionalidade, né? De urgência por conta da pandemia. E, de modo generalista, aí a gente vê, no primeiro momento, a prorrogação do recolhimento de tributos, né? Então, a gente vê aí a prorrogação da obrigação. Só que essa prorrogação ela foi feita para alguns tributos especificamente, né? Então, a gente está falando de PIS, a gente está falando de COFINS, contribuição previdenciária patronal, alívio do RAT, né? E também aí das obrigações acessórias, né? E entrega de FD, até da própria declaração mesmo. Mas nesse ponto aí também a gente tem que lembrar que nem todos os impostos, nem todos os tributos foram prorrogados, foram alcançados aí por essas medidas fiscais. A tributação aduaneira
é uma que é super importante para o empresariado, né, Carlos? Sem dúvida, sem dúvida. E que tá... Oi, pode falar? Não, a questão toda hoje que a gente acaba observando junto com empresas, com nossos clientes, é que o foco para a área tributária foi absurdo, né? A gente tem uma série de medidas que vinham sendo tentadas pelos empresários, no sentido de criar uma estrutura tributária um pouco mais eficiente para as empresas poderem trabalhar, uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento do setor empresarial do Brasil. E com a pandemia, isso tudo teve que ser imediatamente implementado pelo governo, de modo a gerar um pouquinho mais de fluxo de caixa para as empresas com o não pagamento dessa carga tributária. Agora, é óbvio que o não pagamento agora é tudo no sentido de diferimento. Isso vai ser cobrado futuramente, as empresas vão precisar ter um planejamento para se organizar em como que elas vão receber esse impacto tributário que por hora pode estar suspenso, mas que necessariamente isso vai ter que passar dentro de uma estratégia, de um planejamento dessas empresas para que ela possa adequar. Seja as empresas mais ligadas ao agronegócio, aquelas que são exportadoras, que tem uma questão aduaneira mais importante dentro da sua atividade. Uma coisa que a gente tem observado, Bárbara, nacionalmente, é que o setor tributário, o setor financeiro da empresa, ele está mais do que nunca intrinsecamente ligado. Normalmente você conversava com algumas empresas e tinha um certo distanciamento desses setores. Hoje, a necessidade da proximidade, da conversa dos núcleos empresariais, das diretorias, para tomada de decisão mais estratégica, de modo a ela reter caixa, ter mais eficiência nesse momento e poder se preparar também para um período que é muito incerto hoje. A gente tem aí uma diversidade de estados que estão mais engessados, né? Estão mais próximos aí do que tem se chamado de lockdown. Em Minas Gerais, a gente tem acompanhado, está tendo uma restrição bastante grande. Mato Grosso do Sul, a gente está tendo uma flexibilização mais tranquila para o empresariado continuar trabalhando, só que aí vem um impacto que é o faturamento, ou seja, os clientes não estão vindo comprar, não estão comprando produtos, não estão contratando serviços, então o faturamento das empresas ainda está sob uma suspeita muito grande. Então, como que tudo isso vai acontecer? As medidas tributárias que foram adotadas pelo governo federal, principalmente, elas trouxeram um certo alívio, né, em algumas camadas de tributos, né, o INSS tem algum tratamento, questão do Sistema S tem um tratamento específico, que a gente até teve uma surpresa do Judiciário, que tinha sido suspenso, aí retomou por uma decisão ontem ou anteontem. Então, quer dizer, a gente tem agora uma possibilidade dentro do setor tributário da empresa, que às vezes quando a gente levava algumas propostas, algum entendimento novo para a empresa, tinha uma resistência um pouco maior em adotar. O que a gente tem observado hoje, que dentro desse cenário de reformas, de medidas provisórias, de entendimentos que vêm ocorrendo dentro do judiciário, as empresas estão muito mais abertas a tomar iniciativas de modo a poder se preservar e rever os seus lançamentos tributários, né? Não simplesmente passar a cumprir a legislação estritamente, buscando alternativas, né, teses tributárias, compondo com teses tributárias, uma forma de se planejar de uma forma mais eficiente, né? E dentro disso tudo, a gente observa que tiveram uma série de medidas de suspensão dos atos de cobrança, dos processos administrativos, até do próprio tratamento em relação às CNDs, né, doutor? Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse tópico. O que você tem observado em relação a essas inovações, como que as empresas têm entendido que elas podem tratar dentro dessa temática de suspensão dos processos administrativos? Nessa questão aí do processo administrativo, a gente teve, graças a Deus, né, uma ação dupla, e às vezes esse tipo de medida é imposta, na verdade, só do efeito passivo. Então, na seara aí do contencioso administrativo especificamente, a gente teve diversos prazos suspensos para o contribuinte, né, para apresentação das despesas que são próprias aí no âmbito do processo administrativo tributário. Seja impugnação ao lançamento, né, que é aquela que instaura o contencioso, quando o empresário recebe lá um auto de infração. O que eu preciso fazer? A gente precisa apresentar esse tipo de defesa, ela foi prorrogada, assim como os recursos voluntários para o CARF, a manifestação de conformidade também aí em face daquela não homologação de perder comp. Então, a gente teve todas essas medidas aí para dar um fôlego para o contribuinte não ficar tão preso na questão do contencioso. Como a gente também teve, por outro lado, né, a via de mão dupla, a questão da suspensão dos atos de cobrança, tanto pela PGFN, aí quando a gente está falando em dívida tributária que está inscrita em dívida ativa da União, como com relação aos créditos tributários que ainda estão no da Receita Federal. Então, tanto a PGFN como a Receita, pelo prazo aí de 90 dias a partir de março,
foi suspensa, né? Todos os atos, isso aí a gente está falando de encaminhamento de certidão de dívida ativa, por exemplo, para protesto, inscrição em CADIM, inscrição na própria dívida ativa também, o agendamento de execução fiscal, né? Que isso é uma coisa que preocupa muito o empresário hoje em dia. E também a gente teve a questão da prorrogação e tanto das certidões positivas com efeito de negativa, como da própria CND. Né? Então, quem é a empresa aí que fez a emissão da certidão, seja no mês de março, no mês de abril, ela teve aí a CND federal prorrogada por 90 dias, né? Que a gente sabe que é um documento importantíssimo quando a gente está falando no meio societário, meio corporativo, porque necessariamente isso vai refletir na própria consecução da atividade empresarial. A gente tem empresas muito grandes aí, por exemplo, para fazer contratação, ela vai exigir de uma empresa menor a apresentação de regularidade fiscal, por questões de compliance, né, de responsabilidade, e assim, até também quando a gente fala em contratação de serviço público, né, quando a gente quer prestar isso aí para algum federativo, necessariamente eles exigem essa comprovação regularidade fiscal, que é o que a gente tem no fôlego agora. Então, aquele empresário que antes da pandemia, ele estava num contexto fiscal, que estava tranquilo, mas por conta dessa situação toda, da necessidade de manutenção de liquidez de caixa, ele resolve, porventura, não cumprir como obrigação tributária no tempo correto, fazer ele obsta aí, né, passa para frente a prorrogação aí de algum parcelamento tributário também. Ele não vai ter esse tipo de débito como óbice para poder apresentar essa certidão e necessariamente para continuar a exercício de atividade empresarial, porque houve essa prorrogação. Ótimo, excelente. E é fundamental, eu acho que cada vez mais a gente está preparado para acompanhar essas atualizações que ocorreram. Né? Uma coisa que é importante a gente pontuar é que, via de regra, a gente acabava vendo alguns empresários, era muito comum que a parte da defesa administrativa ela fosse feita diretamente pelo departamento contábil, pelo contador responsável da empresa. E nesse modelo de defesa, o que a gente sentiu um pouco é que o empresário ficou mais atento a entender que existe a parte administrativa, porque, por incrível que pareça, era muito comum o empresário, quando recebia qualquer tipo de processo administrativo, de acompanhamento de fiscalização, ou que seja um próprio um termo de verificação fiscal, ele não adotava, às vezes, um acompanhamento jurídico para entender como que aquilo tudo poderia desdobrar. Ou para ele ganhar se organizar, principalmente para o pagamento disso dentro de um fluxo de caixa, para ele verificar se de fato aquele auto de infração era devido ou não, era de fato um não pagamento, né, que ele que não tinha feito. Então a gente começou a observar que o empresário começou até a trazer um setor jurídico muito mais perto desse departamento contábil que ele tinha. Era muito comum aqui, pelo menos, a gente observar que o empresário, quando ele recebia esses documentos informativos administrativos, seja de pagamento ou de acompanhamento de algum tipo de fiscalização, que ele tratava isso só com o departamento contábil. Mas eu acho que todas essas questões de atualizações tributárias acabaram trazendo o departamento jurídico tributário mais perto desses empresários. E que necessariamente tem feito com que a gente repense as estratégias de negócio com a empresa, né? Porque o contador, por natureza, ele acaba sendo muito legalista. Então, dentro desse tratamento de toda a legalidade, de cumprir efetivamente 100% do que está na legislação, e aqui a gente não está falando para não cumprir, a gente está falando só que existem interpretações que, eventualmente, a fiscalização ela é restrita também, e ela age conforme a lei estipula que ela deve agir. A gente, como figura jurídica, a gente consegue trazer uma interpretação um pouco mais ampla daquele momento que a empresa pode estar sofrendo. Seja até em busca de uma renovação de certidão, na composição da MP, estava dentro do prazo, não estava. Como é que a gente pode buscar isso num cenário de pandemia, uma suspensão de um lançamento tributário para tentar recompor a regularidade fiscal da empresa, seja por uma contratação, porque uma coisa que acabou surpreendendo algumas empresas foi o fato que teve um certo momento de uma discussão que os governos poderiam contratar as empresas, ainda que elas não estivessem com a regularidade fiscal, e depois foi editada uma medida provisória que obrigou que elas tivessem regularidade social. Só que o que acontece? A regularidade fiscal da empresa, hoje, ela é una. Então, você não consegue dissociar ela no momento de apresentar essa certidão. Então, muito empresário, no primeiro momento, achou que poderia começar a trabalhar com o governo de uma forma mais direta,
foi surpreendido por essa reestruturação. Então, dentro disso, muito empresário começou a buscar a sua regularidade fiscal, que antes não era, ele tinha um tratamento mais limitado. Algumas empresas costumam, de fato, buscar empresas com regularidade fiscal para sua contratação, mas isso acabava, às vezes, ficando com o próximo passo, deixa o meu caixa ficar um pouco mais tranquilo, deixa eu melhorar isso, aquilo, outro, tratar alguns investimentos, e a gente sabe muito bem que o tratamento tributário de muitas empresas acabava ficando postergado. Então, esse empresário que já vinha com uma dificuldade de fluxo de caixa, ele acabava, por natureza, se alavancando tributariamente e postergando a busca dessa regularidade. E aí, com essas MPs e com essa situação toda, a gente fica um pouco mais perto dessas decisões estratégicas para trazer tanto uma regularidade fiscal da empresa para essas contratações que acabaram sendo oportunizadas por esse momento, como também para a empresa começar a repensar o seu modelo de gestão tributária. Então, eu acho que é fundamental hoje, desde esse primeiro ato administrativo que chega até o empresário, ele de fato ter uma conversa um pouco mais ampla em relação a como que ele pode enfrentar e tratar essa realidade. Então, não sei aí em Minas Gerais como é que o pessoal eu sei que vocês atendem pessoas de empresas do Brasil inteiro, mas a gente tem sentido um impacto muito grande dessa aproximação do setor tributário, contábil com a decisão da diretoria da empresa e como ela pode começar a adotar pelas MPs, por outras práticas até, que seja questões mais relacionadas à auditoria, teses tributárias, de uma forma aplicável ao seu negócio, para melhorar o fluxo de caixa, identificar oportunidades, repensar, às vezes, débitos dentro de uma estratégia inovatória fiscal, né, com repetição de débito, enfim, aí isso se desdobra numa temática bem mais ampla, né? E eu acho que um tema também fundamental e bastante oportuno e interessante para a gente destacar é a questão da transação tributária, que ela vinha já com uma portaria regulamentada dentro da PGFN, mas ainda de forma bastante tímida, né? Não vinha a regulação efetiva da lei. E agora, em abril, a gente teve a publicação dessa lei, que de fato ela trouxe para todos nós o tratamento de como que vai ser a transação tributária. Que apesar de ela estar expressa no Código Tributário Nacional, ela não tinha uma regulamentação específica. Então, não se sabia efetivamente qual seria o impacto dela, né, a partir de uma necessidade da empresa. Tinham várias questões que as empresas vinham tentando ou tentam ainda, que é questões específicas para poder transacionar, tentar algum tipo de composição tributária, seja dentro da PGFN, mas isso acabava ficando numa margem muito estreita e muito específica. Agora, com a transação tributária, obviamente a lei trouxe as suas limitações também, mas ela trouxe principalmente a conduta do empresário que precisa passar a transacionar um volume de débito em um limite extraordinário acima de 15 milhões e outros valores abaixo disso dentro de um regramento bastante próprio, né? Então, como que essa transação tributária, a partir de agora, ela vem a compor todo esse cenário tributário que a gente tem enfrentado, né? Como que o empresário pode passar a utilizar a transação tributária dentro dessa estratégia de redução de passivo, de readequação do seu passivo, e até mesmo, às vezes, ele reorganizar uma série de refis, de parcelamentos que ele tinha dentro de um canal único junto à Procuradoria. Sim. Como o Dr. Carlos aí mencionou, a gente está falando de transação tributária, que é uma previsão que está lá no CTN, né? Assim, a gente está falando de lei complementar aí que é anterior à Constituição, né? E só agora aí no final aí do ano passado que a gente ouviu falar mesmo em regulamentação de uma previsão do Código Tributário para poder instituir a transação, que nada mais é do que um acordo. Né? Antes, quando a gente falava aqui de acordo na seara tributária, o que a gente teria que fazer? Necessariamente o que o empresário tinha na mão era o parcelamento. Né? E o parcelamento aí, quando a gente fala de parcelamento de dívida tributária, ela não é simplesmente você chegar e realmente você subdividir em parcelas aí uma obrigação tributária. Ela necessariamente vai trazer uma consequência aí para o contribuinte, que é a imposição da construção de dívida. Né? Então, isso significa que eu não tenho liquidez de caixa agora, não consigo pagar implico essa obrigação tributária agora, nesse momento, vou parcelar. Às vezes aí a gente está falando de algum crédito tributário que não é devido. Por exemplo, a gente abre uma base de cálculo, vê uma verba indenizatória compondo ali uma base de cálculo de contribuição previdenciária, por exemplo. A gente sabe, quando a gente vê isso sobre a ótica jurídica, e de novo colocando, como o doutor Carlos falou, a importância, né, da contabilidade, do setor fiscal sempre andar de mão dada aí com a advocacia, com o setor jurídico, para trazer sempre essa questão de resguardo, de liquidez de caixa.
mas a gente está falando, o empresário vai, ele faz um parcelamento de algum tributo a maior, alguma coisa que é devida, que se for vista pelo jurídico, você vai lá, não, isso aqui não é devido. Mas, infelizmente, a partir do momento que você firma o parcelamento, você está confessando. E isso traz algumas implicações, algumas consequências jurídicas aí, que até importam até em óbice aí, quando a gente vai fazer essa tipo de discussão no judiciário, sendo que a gente não pode discutir questões de direito, né? Só pode ficar no âmbito da formalidade. Então, quando a gente fala de transação tributária, agora a gente tem, de fato, uma regulamentação de um acordo, né? Nada mais é do que o fisco abrir mão de um lado, o contribuinte abrir mão do outro aí para regularização dessas dívidas tributárias. No momento anterior à pandemia, a gente tinha a transação ordinária, né? A PGFN, que sempre a gente está sempre falando de dívida ativa da União. Infelizmente, não existe ainda um tipo de transação que envolve débitos em âmbito da Receita, mas necessariamente tem que ter inscrição em dívida ativa. Né? A PGFN, aí, no âmbito da regulamentação dela, ato regulamentar, ela coloca algumas condições resolutivas para aderência à ação, que necessariamente, no caso, eram algumas dívidas tributárias, por exemplo, no caso de pessoa jurídica. Né? A gente está falando aqui de lucro presumido ou de lucro real. A pessoa jurídica estava limitada, por exemplo, aos casos de irregularidade cadastral. Então, empresa que foi baixada porque não estava, né, irregularidade de ofício, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, pessoa física só poderia transacionar pessoa física que tivesse algum débito tributário cuja não tivesse necessariamente vinculada aí ao CPF de alguém que já faleceu. Né? A gente tem aí também o segundo momento, que são as dívidas tributárias que eram consideradas irrecuperáveis, né? Que como o doutor Carlos já tinha colocado aí, que a gente tinha um limite de até 15 milhões, mas a gente falando de um crédito tributário aí que ele já estava inscrito há 15 anos, né? Que não tinha notícia de parcelamento, não tinha ordem de suspensão judicial, não tinha nada. E nesse caso, a PGFN condicionar a aderência à transação com o pagamento aí à vista de uma entrada no valor de 5% do total do débito transacionado. Né? Então, quanto mais você pagar à vista esse 5%, e a questão dos descontos, é que o desconto sempre com relação à penalidade de ofício, né? A multa de ofício, e com relação às multas de mora, nunca a multa penal ou o próprio crédito tributário em si, né? Porque a própria transação ela veda desconto sobre o tributo, necessariamente, aquelas multas decorrentes de algum descumprimento de obrigação tributária já no âmbito penal, de dolo, de algum descumprimento de lei de contrato social, isso foi vedado pela transação. Então, a gente só ficava o débito para ser transacionado, ele necessariamente ficava condicionado ao pagamento de 5%, e quanto mais parcelas o contribuinte aí colocasse aquele débito na transação, menor seria o desconto. Hoje, que já no cenário aí de pandemia, né, já diante dessa necessidade de manutenção da sobrevivência da própria empresa, isso mudou, né? A PGFN já publicou um edital, né, inclusive com regulamentação dessa medida provisória, que era do contribuinte legal, ela foi convertida em lei recentemente, regulamentando aí definitivamente a transação tributária no âmbito da União. Então, a transação agora para todos os contribuintes. Então, aqui a gente está falando de pessoas jurídicas, seja do lucro real, presumido, MEI, EPP, tanto quanto pessoa física também. E a forma de adesão é muito mais fácil, que é através da internet, pela própria plataforma do Regularize. Então, qualquer contribuinte que tenha alguma dívida tributária, ela pode ser levada à transação. E aqui agora a gente está falando de uma parcela de 1%, né, de entrada. A gente teve uma redução bem expressiva aí com relação a essa entrada por parte da PGF, que também não precisa ser mais à vista. Antes era 5% à vista, agora a gente passa a de 1%, podendo ser parcelado de 3 vezes. Né? A época em que ela foi editada foi em março. A gente tinha essa entrada de 1% parcelada em 3 parcelas de março a junho, com as próximas parcelas aí só dali para frente. Então, a gente vê de novo essas medidas aí como imposição de alguma forma para que as empresas necessariamente possam manter liquidez de caixa como forma de própria sobrevivência, né, doutor Carlos? Isso, exatamente. Eu acho importantíssima o estabelecimento desse momento de transação, de poder negociar
o passivo tributário com as empresas, porque a gente vai sair daquele cenário do empresário sempre ficar na expectativa de ter um refis melhor do que o outro. E aí ele deixa de fazer, ou ele adere um, descontinua, porque vem o PERT, porque vem uma condição mais privilegiada de desconto dos juros e multas, como a doutora falou. O principal, ele está preservado. Aquilo ainda, né, a gente tem uma limitação que isso não entra nesses níveis de redução. Redução de 50% de juros e multa é o que está sendo previsto aí dentro da estrutura da transação. É muito importante a gente entender o porquê que surgiu a instituição, apesar dela já vir da Lei Complementar do Código Tributário Nacional, ela ainda não vinha sendo regulamentada e isso trazia uma enorme insegurança jurídica para o Brasil. O Brasil começou a pleitear a entrada na OCDE e um dos pré-requisitos para que o Brasil possa compor esse grupo de países é trazer uma segurança jurídica para as empresas relacionadas ao meio tributário. E as empresas no Brasil vinham carregando e se alavancando na área tributária, principalmente as grandes empresas que têm uma estrutura contábil, de assessoria jurídica mais robusta, e permitir com que elas ficassem tomando uma série de iniciativas. Tanto que a própria transação tributária ela é bastante específica na análise feita pela Procuradoria, que a empresa que estiver requerendo a transação, isso não pode se refletir necessariamente numa forma dela prejudicar o seu próprio mercado. Então, a transação tributária ela vem como uma forma de recompor um capital para a União, mas que isso não seja tratado de forma agressiva para o mercado. Então, essa empresa ela tem que ela tem que propor uma adequação, apresentar uma série de informações e requisitos financeiros e contábeis. É muito semelhante a um processo de recuperação judicial na parte de documentação que tem que ser apresentado, para que possa ser observado pela Procuradoria a necessidade, a pertinência e o critério de recuperabilidade desse passivo tributário que a empresa vem carregando. Óbvio que quanto mais difícil a recuperação de tributo para a União, maior será a capacidade da Procuradoria em admitir a transação nos critérios mais altos, né, de maiores descontos, maior alongamento de dívida. Então, a estrutura criada dentro da lei de transação tributária, ela prevê que o critério de irrecuperabilidade do tributo ele seja fundamentado, seja demonstrado pela empresa, para que a Procuradoria possa aceitar a prorrogação mais longa do parcelamento, o maior impacto na redução de juros e multa, para que essa empresa tenha, dentro de uma estrutura, obviamente, de operação, recompor um passivo tributário que ela vem carregando, às vezes, há anos, né? E o que a gente observa muito é que, de fato, muitas empresas acabam prorrogando a sua reestruturação tributária na expectativa de vir um novo refis. Então, a ideia da lei de transação tributária também é acabar com os refis anuais, ou aquela questão, mudou o governo, aconteceu uma situação política, vem um cenário diferenciado, é necessário que o governo autorize um novo reparcelamento tributário com um desconto de juros e multa. Então, a ideia é que, a partir de então, óbvio, a gente está tratando hoje de um cenário muito específico, que é um cenário de pandemia, e que tudo pode acontecer, e já vem acontecendo muita coisa, que a estrutura de ficar projetando a organização tributária da sua empresa com base em alavancagem tributária, sempre na expectativa de vir um refis, dando desconto e alongamento, né, do passivo, que isso acabe. Essa é a ideia, é um dos princípios da instituição dessa nova legislação, além de trazer uma segurança jurídica em relação a um tratamento mais equânime a todas as empresas. A lei da transação tributária, ela vem carregada aí de uma série de dispositivos inovadores, que a gente, que é operador aí do direito na área tributária, eu particularmente vi isso com muito bons olhos. São novas oportunidades das empresas pensarem numa organização. Inclusive, tem uma discussão, apesar da Receita, né, como bem dito pela doutora Bárbara, a Receita não ter o débito inscrito somente na Receita, ainda não compor a transação tributária, tem uma discussão em relação às teses tributárias, né, essas teses que são discutidas aí judicialmente, em tentar trazer elas também, eventualmente, para um cenário de composição. Óbvio, existe um conflito muito grande que tese, na verdade, ou você ganha ou você não ganha. Você não teria como acordar, né, começar a fazer grandes acordos com essas teses. A gente tem aí um dilema que vem se arrastando há bons anos aí, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que muitas empresas têm visto aí grandes oportunidades dentro desse cenário, mas é interessante que trazer tese tributária para um cenário de composição ainda é uma coisa bastante distante, e até onde eu tenho acompanhado alguns debates, a própria PGFN não entende isso como uma melhor prática, né?
Então, ela entende que, de fato, a tese tributária tem que ser consolidada, efetivada dentro do Poder Judiciário, aquilo eventualmente ser convertido numa prática legal, seja por alguma instrução normativa, uma legislação específica que trate aquele nova forma de arrecadação, e aí sim poder repensar isso dentro de uma negociação. Agora, a tese tributária em si, eu tenho ainda, não vi ainda uma forma de sustentar isso dentro da transação. É óbvio que aquele empresário que tem uma ação judicial, que ele vai ter o seu êxito, a lei da transação tributária ela vai permitir que aquele crédito tributário, aquele precatório, ele possa ser utilizado como forma de pagamento, como forma de composição da negociação junto à PGFN. Então, cada vez mais a empresa ficar atenta a oportunidades jurídico-tributárias é fundamental, porque no futuro ela pode usar essa situação consolidada como meio de pagamento de um passivo, ou eventualmente até o recebimento propriamente daquele crédito. Né? E uma das questões que foi muito discutida e muito bem vista também para o lado do contribuinte foi o voto de Minerva do CARF. Né? Então, eu vou abrir o assunto aqui, doutora, mas aí eu vou pedir para você comentar também um pouquinho. O CARF ele tem um modelo de distribuição que são 3, né, pró-fisco, em tese, né, que vem de carreiras ligadas à área fiscal da União, e 3 que fazem parte da seara indicado por contribuintes. Então, antes, a votação ela era sempre decidida por um voto de Minerva. Hoje, em caso de empate, a decisão ela é pró-contribuinte. Então, esse fato específico de ter essa nova modelagem de decisão, quando tem um empate entre os conselheiros ligados ao grupo de contribuintes, vamos dizer assim, e ao grupo ligado à área da arrecadação, à área fiscal do governo, como que a doutora entende e observa que planejamentos tributários, novas discussões tributárias podem evoluir dentro dessa nova composição do CARF? A gente tinha aí sempre esse voto de Minerva favorável à Fazenda, né, Carlos? Então, a gente tinha muito crédito tributário que o contribuinte a gente estava levando aí até uma Câmara Especial de Recursos, com vários votos favoráveis, mas por conta de uma questão ali de entendimento mesmo, né? Aplicação da própria legislação tributária a partir da interpretação ali do operador, né? A gente está vendo aí créditos tributários enormes, a gente está falando de um passivo tributário muito expressivo, sendo trazido aí para dentro dessas empresas por conta desse voto de Minerva, que anteriormente era por conta da Fazenda. Mas agora a gente aí com essa extinção, né, na verdade, desse voto favorável para a Fazenda, na verdade, agora sendo trazido para o contribuinte, né, favorável para o sujeito passivo, também traz isso também traz outras consequências. Né? Por exemplo, aí a gente tem aí agora a possibilidade de discussão mesmo da decisão administrativa na seara judicial, né? Coisa que a gente não tinha antes. Isso aí, com certeza, é uma discussão que vai gerar muito reflexo ainda, muito impacto, seja no orçamento da União, seja nos caixas das empresas aí, porque a gente está falando do CARF, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, né, que agora vai poder ter decisões levadas pela própria Procuradoria para o Poder Judiciário. Então, assim, a gente vê tanto essa questão dúplice, quanto essa questão de sempre ter esse voto de Minerva favorável ao sujeito passivo, mas até onde esse voto, de fato, ele vai ser favorável, né? Até onde que isso aí não vai trazer mais instabilidade para um contexto que já é de insegurança jurídica tão grande, né? A gente está falando aí dessa extinção desse voto de Minerva favorável à Fazenda nesse contexto de pandemia. Né? Então, a insegurança jurídica que já é tão grande, a gente traz aí um novo contexto de novas discussões, de novas instabilidades. E, assim, particularmente, eu entendo que não foi de tudo favorável ao sujeito passivo, não. Isso aí tem muita coisa ainda para ser discutida, tem muita consequência para a gente poder analisar, de modo que essas decisões agora, inclusive, vão poder levadas ao judiciário pela própria Fazenda, né? Sim. É bastante oportuno, né, cada vez mais, o empresário ficar atento a essa profundidade de discussão e que nem a gente veio comentando aqui, né, ele repensar a estratégia de como ele preparar sua defesa desde aquele primeiro momento administrativo. Porque ainda o que traz uma
uma possibilidade de pensamento de reorganização para o empresariado, é que o tempo de julgamento de uma decisão dessa, que você consiga levar ela até uma última instância administrativa, é o tempo favorável, né? Hoje, se você comparar financeiramente, fazer um cálculo financeiro em relação ao retorno de um capital, que eventualmente você, de forma estratégica e planejada, passa a ter uma discussão junto com a, né, contrária à fiscalização, você pode trazer um proveito econômico no longo prazo bastante grande. Por quê? Porque ainda o tempo de julgamento de um processo, eventualmente no CARF, está passando dos 10 anos. Então, nesse modelo, sabendo que o tributo é corrigido pela Selic, né, comparativamente a uma tomada de crédito de um banco, por exemplo, você tem uma diferença da taxa de juros absurda, né? 3% de juros ao ano pela Selic e a taxa que qualquer banco tradicional costuma cobrar, é um ganho potencial que a empresa tem. Então, eu acho que é nosso papel também, dentro de um cenário desse debate, de discussão, trazer à luz para os empresários, para os próprios operadores do direito, que eles passem a pensar em modelos e estratégias que possam trazer para o empresariado, ainda mais nesse momento, uma estratégia de fluxo de caixa. Porque era comum a gente discutir com empresários antes que eles tinham lá seus 30, 45 dias, né, que eles poderiam manter a empresa com uma certa estabilidade. Mas a gente vem percebendo que, com o passar do tempo, principalmente o médio empresário, o pequeno e médio empresário, o que acontece com eles é que eles não têm caixa suficiente para passar por um problema dessa natureza e dessa magnitude. E é impossível que alguém tenha colocado uma pandemia dentro de uma matriz SWOT para colocar isso como uma possível ameaça, um risco ao seu negócio. Então, essa situação, essas ferramentas jurídicas todas relacionadas à área tributária, assim como várias outras também que permitiam ao empresariado pensar em como estrategicamente superar esse momento. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um olhar que ele vai passar a ter doravante. Então, ele vai passar a se importar aqueles que tinham talvez um certo distanciamento e até, né, não gostavam tanto de olhar profundamente da sistemática tributária do seu próprio negócio, mas ele vai ter que olhar cada vez mais com mais cuidado, mais diligência, com uma equipe mais robusta e com pessoas mais bem preparadas para poder orientar ele em como criar essas estratégias usando essas oportunidades, essas possibilidades que o mercado jurídico e tributário está cada vez mais consolidado. E eu vejo que a questão da transação, ela, além de pacificar uma estrutura passada de endividamento da empresa, ela também pode criar, dentro dessas questões que ela trouxe aí do voto de Minerva do CARF, de estratégia jurídico-tributária envolvendo uma série de teses que existem, aquelas que são um pouco mais conhecidas do empresário e aquelas outras que ainda estão num cenário mais de maturação dentro do judiciário, mas tudo isso vira uma composição para quê? Para que essa empresa cada vez mais tenha uma performance, um resultado cada vez melhor. Para isso se refletir necessariamente aonde? No preço do seu serviço, na rentabilidade do seu negócio. Então, a questão tributária, mais do que nunca, ela é indispensável para a manutenção e sustentabilidade hoje, acho que de qualquer empresa, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente trazer um viés tributário negocial, né, com estratégia e com aplicação efetiva para cada negócio. Cada negócio tem seu tratamento, tem sua particularidade, tem sua peculiaridade, mas que isso daí vai depender de um olhar, né, pontual de cada um de nós aqui para saber como que isso pode ser aplicado. Né? Enfrentar aí esse cenário que a gente ainda não tem muita certeza de quando vai acabar. Até porque quando acabar ainda, com certeza, vai ter um tempo de maturação até recuperar o estágio anterior a essa problemática toda que a gente está enfrentando, né? Quando a gente está falando aqui de processo tributário também é importante, né, de contencioso tributário, né, Carlos? É importante a gente também desmistificar essa questão aí na mente do empresário, na mente do pessoal que compõe esse mundo corporativo, de que, na verdade, a gente não está falando só de contingenciamento de passivo, né? A gente está falando aqui de recuperação de crédito, a gente está falando de recuperação de ativos da empresa. Né, isso no final, aí, por exemplo, como o Carlos mencionou, essa tese aí da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que estourou 2 décadas, até hoje não terminou, mas a gente está falando aí de milhões, né, de reais aí, que isso tem um condão aí de trazer um aumento de fluxo de caixa, de melhora mesmo. Aí a gente está falando de um balanço no final do exercício de uma empresa é de uma questão muito expressiva. A gente está falando de um aumento de um ativo muito grande. E agora, por exemplo, nesse momento de pandemia,
a gente precisa pensar também qual que é a importância do contencioso tributário também diante desse contexto. Como eu disse, por exemplo, essas medidas aí de diferimento de pagamento de tributos, por exemplo, elas não abrangem todos eles. Né? A gente não tem só o IRPJ, o PIS, a COFINS, a alíquota do RAT aí para poder impactar num caixa empresário. A gente está falando aí, por exemplo, pessoal que está no lucro real, no lucro presumido. A gente está falando do IRPJ, a gente está falando da CSLL, né, que também trazem impactos muito grandes, né, e a gente está falando de valores aí controvertidos que são muito grandes. Então, também é a hora que a gente precisa da ferramenta do contencioso tributário, da assessoria jurídica, ver qual que é a medida que a gente pode tomar agora, né, genericamente, assim, de forma imediata. O que é possível ser feito? Vamos buscar aplicar, por exemplo, efeitos dessas medidas aí da portaria 139, né, a tributação que não foi abrangida. Né, anteriormente aí também, o governo federal não havia abrangido as parcelas de parcelamento. Isso foi feito recentemente, no momento posterior aí à prorrogação das obrigações tributárias. Então, qual que é a forma que a gente tem de poder fazer isso? Através do contencioso tributário, né? Assim, a gente precisa judicializar de modo, por exemplo, que a gente consiga... A gente tem empresas, sim, né? Essa não é uma matéria que ela está pacificada no judiciário, né? A gente vê aí decisões que são completamente diferentes uma da outra, mas a gente tem empresas, sim, conseguindo aí um diferimento de tributo. A gente está falando de IR, de ICS, por exemplo, seja de apuração trimestral, agora de alíquota única, por exemplo, que acabou agora no final de abril, né? Que a gente tem muita empresa que conseguiu passar isso para frente usando do contencioso tributário. E a gente, num cenário desse, a gente está falando de liquidez de caixa, a gente está falando de sobrevivência da própria empresa. Né? Então, é hora que a gente precisa ter um planejamento estratégico de modo com que a gente utilize todas essas ferramentas a poder salvaguardar a manutenção da própria empresa. Né, outra situação aí também que a gente tem visto, que está sendo muito discutida no âmbito empresarial, né, com relação a essa questão do contencioso tributário especificamente, por exemplo, essa substituição de garantias. Né, quando a gente está falando de alguma ação ordinária, por exemplo, que a gente está discutindo a legalidade de algum tributo, a gente está falando aqui de um embargo de execução fiscal, necessariamente, aí, seja de forma intrínseca, como no caso dos embargos, seja para fins de suspensão exigibilidade lá daquele tributo controvertido. A gente precisa pegar aquele montante lá, um valor, depositar em juízo. Eu tô lá com aquele dinheiro anos parado, rendendo Selic, e tô aqui precisando de dinheiro para poder... O empresário, por exemplo, está pensando que não pode mandar embora empregados, que não quer diminuir a marca empresarial ali, e aí? Eu tô com esse dinheiro parado tem anos, rendendo Selic. Então, a gente está usando também do contencioso tributário aí para poder acionar o judiciário e pedir essa subscrição de garantias. Então, mais uma vez, a gente volta naquela questão da liquidez de caixa imediata, da sobrevivência da empresa. Então, a gente precisa cada vez mais ter um planejamento estratégico, de modo que a gente saiba que essa questão da gestão tributária, ela sempre vai fazer parte da estratégia do empresário quando a gente está falando do cenário econômico atual, tanto na perspectiva imposta agora pela pandemia, né, dessas questões decorrentes essas consequências econômicas, como também num cenário adiante. Né? E foi o que o Dr. Carlos trouxe. A gente precisa trabalhar a seara tributária também como ativo, né? Recuperação de crédito. A gente precisa tirar da cabeça do empresário que só questão de contingência de passivo. A gente tem várias teses, a gente tem muita discussão, a gente está falando de ativo. Né? Então, essa estrutura precisa andar de forma concomitante aí, de forma a salvaguardar maior liquidez, inclusive a própria empresa. Não. E hoje, né, teve uma notícia dentro desse contexto, absolutamente, que é uma grande varejista do país que conseguiu, né, que noticiou, né, uma recuperação de quase 370 milhões de reais. Quer dizer, para qual empresa que um fluxo de caixa advindo de uma situação inesperada não seria interessante, independente do montante? É claro que quando a gente fala de um grande varejista, de uma grande empresa, ela tem aquele corpo jurídico. Agora, a gente às vezes pode estar conversando aqui com o pequeno e com o médio, que ele acha que isso só funciona para o grande, que o grande é que vai conseguir se defender, que é o grande que vai conseguir recuperar, mas não. Então, tem uma série de estratégias do contencioso tributário que elas podem ser perfeitamente aplicáveis aí para uma série de empresas, independente do regime de tributação, inclusive.
né? Estratégias contenciosas ligadas à folha, ligadas a tributos federais, ligadas a tributos estaduais e ao próprio ISS aí no âmbito municipal. Então, é fundamental que essa conversa, esse alinhamento, né, do empresariado, contabilidade e o departamento jurídico tributário da empresa fique cada vez mais alinhado para poder observar essas oportunidades e entender como que isso pode ser aplicado para aquele negócio. Claro, com com entendimento que o contencioso ele tem que ser levado tanto na oportunidade de você ter um êxito daquela ação, como também de ter um revés daquele contexto que você está enfrentando. Então, existem medidas para não repercutir de forma negativa para a empresa, né? Como existem umas questões também que o empresariado às vezes assume aquela condição dentro de um cenário de conhecimento da estratégia que foi traçada, né? O levantamento dos depósitos, como a doutora bem comentou, é primordial. Você tem uma série de empresas que acabam tendo dentro das execuções fiscais penhoras, uma série de restrição ao crédito, enfim, que aquilo tudo hoje também está tudo interligado. Hoje a tua certidão, o teu débito tributário hoje, ele passa a ser incluído em cadastro de devedores, que vai te gerar um problema de crédito bancário. Então, o cuidado da gerência tributária de uma empresa hoje é fundamental para o sucesso do negócio, seja no contingenciamento, né, de passivo tributário, seja na questão de oportunidade jurídica contenciosa para buscar a recuperação de crédito, seja jurídica ou seja administrativa num processo de auditoria, mas tudo isso tem que ficar dentro de um escopo, né, mais bem alinhado. Era muito comum isso ser muito ao acaso, o vendedor de tese, o vendedor de auditoria. Então, isso tudo, a partir de então, você vê que o empresário está cada vez mais sedento por informação para que aonde que ele pode, de fato, se socorrer, né? Então, uma questão que é muito importante ser debatida e ser colocada à luz para todos é que não são só as grandes empresas que podem gerar esse nível de oportunidades. É óbvio que aquelas que vão para a mídia, que são noticiadas, são as grandes empresas, mas isso tem uma aplicação para uma gama imensa de negócios, né? A tese do ICMS, da base de cálculo, aí, que é que a gente vem comentando que está mais famosa, ela tem uma série de repercussão em outros tributos que não só o ICMS, né? Pouca gente fala disso, mas isso deu um desdobramento no contencioso tributário muito grande, é muito oportuno. Questões do INSS também, que são até mais conhecidas e mais aplicáveis, também tem uma série de pontos ali dentro desse cenário de INSS que pode ser perfeitamente analisado dentro da folha da empresa e trazido para o caixa da empresa um crédito saudável, né, que ela pode usar de uma forma bastante tranquila. Então, é bastante importante que a gente fique cada vez mais atento a tudo isso. Bom, doutora, pessoal, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, que a gente está chegando já um pouquinho, o Instagram aqui ele tem um limite de tempo, então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu vou tentar dar uma passadinha aqui se alguém perguntou alguma coisa para a gente, mas se não, fica aí a oportunidade. Deixa eu ver se tem alguma... O Gabriel perguntou aqui como que ficam as dívidas ativas após a declaração de RJ. Eu estou entendendo aqui que RJ é recuperação judicial, né? Então, bom, se for isso, via de regra, o tratamento tributário, né, para as empresas em recuperação judicial, ele não compõe aquele rol de credores, né? A União, os estados, os municípios não vão fazer parte, não faz parte da base de credores de uma empresa em recuperação judicial. O que há de oportunidade para as empresas em recuperação judicial é um tratamento diferenciado em relação ao próprio passivo, né? Existem algumas condições facilitadas de parcelamento, a própria legislação da transação tributária que a gente conversou tem um tratamento específico para as empresas em recuperação. Então, sem dúvida, também as empresas em recuperação elas podem conseguir, né, dentro dessa declaração de RJ, uma diferenciação em relação ao seu contingenciamento do seu passivo, tá? Não há questões de aproveitamento facilitado, de geração de crédito, nada nesse sentido. Mas em relação à reorganização do seu passivo, é possível sim. Bárbara, quer falar alguma coisinha sobre essa parte? Eu acho que ficou muito bem esclarecido, Carlos, é isso mesmo. Se alguém tem mais para colocar também, alguém tem mais alguma pergunta sobre essas questões que a gente colocou? Deixa eu passar aqui. Acho que era só essa mesmo que tinham feito. Bom, Bárbara, então vamos encerrar nossa conversa, que o Instagram já está dando um sinalzinho aqui. E, bom,
Agradecer a todo mundo, agradecer ao convite aí da Rede Jur em poder estar participando dessa conversa em relação aos impactos tributários nesse cenário de pandemia, né, da Covid-19. A Rede Jur é uma das maiores redes de advocacia empresarial do Brasil. A gente está em todos os estados praticamente, em vários países fora aqui do Brasil, com advogados competentes, com escritórios bem posicionados na área empresarial, que com certeza vão poder estar atendendo aí todos vocês, mediante consultas específicas, tá bom? Então, Bárbara, te agradecer e deixar aí para você fazer o fechamento aí, as nossas considerações. Imagina, doutor Carlos, eu que agradeço aí pelo convite, também pela oportunidade de a gente esse tema que é tão importante, né, diante desse contexto de excepcionalidade aí, de urgência excepcional econômica que a gente está vivendo hoje. Né? Quando a gente fala aqui de gestão tributária, a gente fala de sobrevivência da empresa. Né? E é muito importante a gente trazer isso aí para o contexto e trazer isso para a luz aí do meio corporativo, do meio empresarial. Como eu disse antes, né, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade e desde então, assim, também já me colocar à disposição, como Dr. Carlos também, para eventuais situações que porventura apareçam, né, por questões de assessoria, por questão do próprio contencioso, né, e boa noite, pessoal, muito obrigada, né, pela atenção e até a próxima. Olha, pessoal, obrigado, boa noite, tchau, tchau, Bárbara, prazer. Ah, prazer.